Bom dia, gente. Uma excelente sexta-feira a todos. Que Oxalá nos abençoe em mais uma sexta-feira aí de reflexão. Antes de iniciar nosso papo, já deu para ver o título aí que eu já coloquei, né? Que o amor começa em mim. Então hoje vamos falar um pouco de relação afetiva, vamos falar de carência, vamos compartilhar um pouco esse pensamento, essa ideia. Antes disso, como sempre, de costume, vamos divulgar nossa agenda. Nosso próximo trabalho será no dia 19, sábado, às 18h30. Será toque de catiço. Tá? Então, esse sábado agora, amanhã não teremos trabalho, até mesmo feriado, né? Então, no próximo final de semana, no dia 12, no dia 12 agora não teremos, somente no próximo dia 19, no sábado, trabalho de catiço, toque de catiço, tá? Às 18h30. Bom, acho que inicialmente de agenda, acho que é isso, claro, todas as sextas, às 10 horas, das 10h30, nosso papo, nosso bate-papo aqui, nossa reflexão. Bom, vamos pro tema hoje, que hoje o tema tá quente, né? Afinal de contas, falar de relação afetiva, falar de carência, falar de apego, de amor é uma coisa muito bacana. Ainda mais quando eu já comecei com esse tema, para ver se mexe com você, que é justamente o amor começa em mim. Então isso acho que já diz muita coisa e já dá para você entender por onde eu vou trilhar, por onde essa nossa reflexão ela vai caminhar. Justamente com o amor próprio, onde para que você ame o outro, não tem como iniciar amando a si próprio. Ou seja, você precisa iniciar você amando a si mesmo, tendo um relacionamento legal com você para que possa ir para o outro. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de deixar muito bem claro aqui, dentro desse início de bate-papo, dessa reflexão, é como a carência, ela justamente ela pode ser a responsável por trazer uma relação tóxica, um problema, e vai mexer principalmente com o seu relacionamento com o outro e, sobretudo, com você mesmo. Então é muito importante perceber o quanto a carência ela mexe com o seu modo de você se relacionar, tanto com o outro, em relação a marido, esposa, chefe, pai, filho, mãe, como também consigo mesmo. Então uma frase que eu gostaria de deixar muito claro para você entender e iniciar esse bate-papo é: justamente uma pessoa que ela traz essa carência muito grande, ela não se apaixona, ela faz refém. Vou repetir para ver se você entende. Uma pessoa que é carente, ela não se apaixona, ela faz refém. Ela traz dentro deste relacionamento, dessa ideia que o relacionamento ele representa, aquela pessoa presa dentro de uma situação, dentro de um movimento, dentro de uma situação em que muitas vezes não consegue se desvencilhar. Então, ela não cria laços, ela faz correntes com aquela pessoa, onde ambos se sentem acorrentados, presos. Por que eu quis começar justamente falando de carência? Porque se você não tem um processo legal, emocional, se você não tem uma vida interior e você sofre de algumas debilidades, algumas fraquezas emocionais, alguns desvalores em que você acabou tendo ao longo da criação, ao longo do dia a dia, durante a sua própria relação com seus pais, com os seus amigos, consigo mesmo, na escola, você foi desenvolvendo um pouco essa carência. Você foi nutrindo em si um desamor, uma situação onde não há um alto preço, um alto reconhecimento, e você vive nessa busca constante em esperar com que o outro supra aquilo que é necessidade sua, que cabe a você aquela responsabilidade. E aí, claro, essa carência ela faz com que você busque por um amor como uma necessidade muito mais de um preenchimento do que entender que o amor de fato ele é muito mais um compartilhar, um dividir, e não um sugar, um tirar muitas vezes. Porque nesse processo de relação que você acaba vivendo, essa necessidade que você cria como ter que preencher, ter que suprir, é tão vazia e pequena diante dessa possibilidade em que você já tem e não reconhece, desse amor próprio em que você já possui e muitas vezes não tem. É aquela velha história, né? Eu busco a minha alma gêmea porque a minha cara metade. Bom, será que você é uma metade? Será que você precisa com que alguém complete? Porque se você não encontra essa pessoa, de fato você é uma pessoa incompleta. Claro, todo mundo tem suas falhas, suas fraquezas, suas carências, seus medos, mas o quanto você está disposto a olhar para isso? O quanto realmente você está interessado em querer resolver isso e poder oferecer para outra pessoa, ou quem está com você, o que você tem de melhor, a sua melhor versão.
Porque quando você é uma pessoa boa para si, e você é uma versão legal, uma companhia legal para si mesmo, você manifesta isso e divide, compartilha com o outro justamente aquilo que você tem de melhor. E se você ama a pessoa que está ao seu lado, nada melhor do que você poder oferecer a sua melhor versão. E não simplesmente criar dentro deste relacionamento um peso, uma cobrança, porque a maioria, se você for analisar, começa a olhar para trás dentro dos seus relacionamentos antigos. Quais são os fatores que mais prejudicaram os seus relacionamentos? Não foi a cobrança? A cobrança é o que tem de pior dentro de um relacionamento. Porque você começa a exigir, cobrar do outro um comportamento que muitas vezes é uma carência, uma necessidade sua. E você espera com que o outro vá suprir aquilo que é função e tarefa sua tá fazendo. E aí você espera com que o outro dê a você esse sustento, que alimente esse vazio, que preencha esse espaço, que muitas vezes a vida está exigindo e cobrando de você isso. E aí como você não quer enfrentar ou não tem a capacidade no momento, porque acredita que não tem, porque no fundo você tem, e aí você acaba reconhecendo no outro aquela esperança, aquela capacidade. Ao invés de você se doar de forma genuína, de forma sincera para o outro, você exige com que o outro assuma esse papel e supra essa necessidade que é totalmente responsabilidade sua. Então olha que relação que chega, a ponto que chega a sua relação. Quando você fica nessa luta desenfreada de mudar a outra pessoa porque ela tem que ser assim, porque ela tem que ser assado, será que você está olhando a pessoa de fato quem ela é? Ou você não criou um script, você criou um personagem e você está apenas buscando alguém que faça parte daquela história, que consiga se colocar, se preencher dentro deste personagem? A vida não é um teatro onde você busca um personagem que faça sentido na tua linda história de amor que você criou dentro da sua imaginação, da sua ilusão que você criou. E aí você fica buscando alguém que entre dentro desse personagem, porque para eu ser feliz precisa ter isso, 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 precisa ser assim, assim, assado. Peraí. Você não consegue olhar o outro e ver a felicidade, ver quem é o outro, o que ele pode te oferecer, quem ele é. E se você realmente está disposto ou disposta a amar aquilo que o outro é, aquilo que o outro tem a oferecer. Por isso que essa relação, essa carência, eu quis começar justamente nesse ponto de carência, porque de todos os atendimentos, das pessoas que eu ajudo, que eu estou no dia a dia, eu sempre vejo a carência como o sentimento mais destrutivo dentro de um relacionamento. Eu sempre vejo essa carência justamente como sendo a responsável pelo fim de relacionamentos saudáveis, de relacionamentos maravilhosos, que começam bem, porque a pessoa começa para conquistar, então ela precisa ter aquela autoestima, então ela não mostra, ela quer ser valorizada, ela quer ser reconhecida, então ela se coloca numa postura. Mas depois é uma pessoa com uma baixa estima tremenda, uma insegurança, ela não consegue sustentar aquilo por muito tempo. E aí, infelizmente, ela acaba baixando aquele seu sentimento de auto-amor, de autovalidação. E aí ela perde aquele amor próprio e acaba exigindo do outro que mantenha aquele estado e aquela situação em que ela estava. Quantas vezes eu já ouvi, você está muito mal hoje, você não está bem, né? Sabe o que você precisa de alguém? Como assim? Justamente no seu pior momento, quando você não está bem, você precisa ter alguém acreditando que essa pessoa vai te deixar bem. Isso não é uma relação. Isso é um psicólogo, isso é um pai de santo, é um terapeuta, isso é um amigo que muitas vezes em algum momento vai estar ali pronto para tentar te auxiliar, mas ainda assim não é responsabilidade dele te deixar bem. Não é função dele te colocar em uma posição que cabe a você se colocar naquilo. Por isso que o apego ele está em contrapartida, em oposição total ao amor, porque é uma tentativa assim, desesperada de você preencher vazios interiores completamente insano, usando o outro como uma muleta emocional para o seu problema. Olha que ponto que chega uma relação que começou bem, que era saudável, que fez com que você realmente olhasse para uma outra pessoa e admirasse, porque isso já mostra o quanto você já saiu do egoísmo, o quanto você conseguiu admirar alguma coisa externa. Só que, infelizmente, você está usando o outro como uma muleta emocional para lidar com essa carência, com essa
com esse trauma, com essa necessidade que você acabou reconhecendo como sendo o pior projeto de vida que você tenha criado. Então, o amor, gente, ele está muito mais próximo de uma liberdade do que uma dependência. Ele está muito próximo de um compartilhamento mútuo, de um crescimento mútuo, do que apenas uma relação de apego, de aquela coisa grude, sabe? Aquela coisa, ai, não vivo sem você, ai, não, como assim? Você viveu até hoje sem a pessoa? Como que de repente você dá ao outro a chave da sua vida a esse ponto onde ele tem o total controle e você se anula de uma forma absurda? O que você deixou de fazer hoje por você? Faça essa pergunta para você. Se você hoje está dentro de um relacionamento e você não sabe se esse relacionamento está sendo tóxico, se você está namorando, casado, noivo, sei lá, com um narcisista, uma pessoa manipuladora, uma pessoa egoísta, se pergunte até que ponto você abriu mão da sua vida. O quanto você deixou de lado, muitas vezes, suas alegrias, sua individualidade, sua particularidade, aquilo que representou a tua vida e fez sentido até esse ponto. Eu vejo pessoas que casaram, sei lá, com 40, 50, não importa a idade, mas tiveram uma vida completamente, até os seus 30 anos, vamos dizer, daquele jeito, gostando daquelas coisas, com aquela personalidade, e de repente, por estar em uma relação, a pessoa abre mão de tudo aquilo que 30 anos na vida dela fez sentido. Sabe? Uma pessoa às vezes que é lotada de amigos, tá sempre com um amigo, com outro e tal. Só que aí de repente o esposo ou a esposa não gosta de amizade. A pessoa ela perde essa relação e o contato com o mundo externo. Ela vive em função do cônjuge e vice-versa. Como assim? Você é uma pessoa expansiva, você é uma pessoa que gosta de falar com todo mundo, é aquela que tá na fila do banco, que tá falando, tá no mercado, tá conversando. E aí de repente, porque você tem uma relação que não gosta disso, porque é uma pessoa fechada e tudo bem, dentro da vida dela, é como ela escolheu a forma de viver, ou é o melhor que ela consegue, e aí ela exige com que você seja semelhante a ela, aí você começa a abrir mão do que 30 anos fez sentido na tua vida, e você acha que isso é liberdade? Você acha que você está dentro de um processo, amor, de maravilhoso, menina, que isso? Abre os olhos, acorda. Sabe? É tanta coisa que eu vejo diante disso, por isso que eu falo, o amor ele é uma liberdade, ele não vai criar correntes, ele não vai permitir com que você deixe de fazer algumas coisas, com que você se trave, e o pior de tudo é que você fica se convencendo, você fica querendo justificar o teu erro, mesmo lá dentro, você sabendo que você está fazendo o oposto disso, mas você fica buscando essa não, é normal isso. Isso era vida de solteiro, hoje é uma vida de casada. Isso é isso. Como assim? Se você muda um comportamento, claro, você vai deixar algumas coisas, mas você não vai mudar um temperamento, uma personalidade. Isso não existe. Aquilo que sempre fez sentido para você, vai continuar fazendo. A prova disso é que quando você separa, a primeira coisa que você volta é fazer aquilo que você era, aquilo que você gostava, aquilo que realmente representava. Claro, estou falando de atitudes, de posições que fazem sentido, que te preenchem. Não coisas vazias, sabe? Coisas extremamente onde há uma libertinagem. Falo coisas que tá ligado à liberdade. Estou elevando essa conversa. Não estou colocando você sair para beber, encher a cara e chegar bêbado em casa. Isso não é bom nem quando você é solteira, quanto muito casada. Ou seja, em nenhuma das condições é bacana, é agradável. Agora o que eu falo, o que eu gosto de trazer é sempre esse questionamento. Pergunte a você, será que eu estou buscando no outro aquilo que eu não encontrei em mim? Faça essa pergunta. Será que essa relação, muitas vezes você é uma pessoa que é carente, que busca, muitas vezes se sente solitária, sente uma solidão tremenda, e aí você busca achando que o outro vai preencher e vai te dar esse espaço, onde dentro desse espaço você vai dar ao outro essa função e essa necessidade que cabe a você. Aquilo que eu sempre falo, quem me conhece sabe. Gente, o outro pode errar com você. Quem não pode errar com você é você mesma. Você não tem mais essas oportunidades constantes o tempo todo para poder estar justamente errando consigo constantemente. Então, gostar de você, gente, é trabalho seu, não é do outro. Ficou claro dentro dessa nossa conversa hoje? Vou repetir para ver se você entende. Gostar de você é trabalho seu, não é trabalho do outro.
Ainda mais porque mesmo se o outro goste, se o outro ama, se o outro admira, esse sentimento está dentro da constituição dele. Está dentro dele, não tem como você sentir esse amor do outro. Você pode perceber as atitudes, as ações, o carinho. Mas isso não vai permitir com que você tenha auto-amor ou crie um amor próprio. Porque esse sentimento, ele é externo. Não tem como isso entrar em você. Você só vai saber o que é amor e sentir amor no exato momento em que você degustar deste sentimento. Aí sim você vai saber o que é. Então que fique claro que ninguém preenche espaço vazio de ninguém. Sabe? Não tem como. Porque se você acredita que gostar de você é a função do outro que vai elevar a sua autoestima, ninguém preenche vazio de uma pessoa que tem um autodesamor. Esse autodesamor que você tem em relação a você só é preenchido quando você coloca esse amor próprio, quando você põe uma autoestima, quando você se valida, reconhece suas capacidades, reconhece... Porque toda essa tarefa é sua. A responsabilidade pelo seu bem-estar é totalmente sua, não é do outro. Só que você acredita que o outro vai trazer a você esse sentimento de bem-estar, esse sentimento de realização, essa qualidade de vida emocional. E aí você fica sempre ou escravo de uma outra pessoa, ou sempre tendo que ter alguém. Porque o dia que você não tem, você não consegue viver bem. E aquele dia que você acorda mal, que você não consegue encontrar sentido na vida, a vida é gratuita, as coisas são insignificantes. Então, óbvio que quando você se coloca na mão do outro, a responsabilidade da sua felicidade, é claro, você fica esperando com que os outros venham te validar, reconhecer, amar e preencher esse vazio que cabe totalmente a você. Por isso eu gosto de falar, o primeiro passo, preste atenção nisso, entenda isso para que você, a partir hoje, das 10h30, você já seja uma pessoa totalmente resolvida nesse problema. E que você esteja nessa tarefa constante, nesse policiamento mental e emocional, para não dar um passo para trás. O primeiro passo para você se libertar dessa necessidade externa de amor, de validação, de carinho, é o autoconhecimento. Porque quando você olha para si e você conhece, principalmente, seus medos, suas fraquezas, suas feridas, você reconhece exatamente aonde você inicia o seu processo de autocura para que você se dê o alto amor, o alto preço, o alto valor, você olha para dentro e reconhece que, claro, você tem pontos a se melhorar, mas você tem infinitas outras qualidades a se apegar, a segurar. Por isso que o autoconhecimento eu vejo como o primeiro passo de você resolver totalmente essa dependência e esses problemas em que você acabou criando na vida. Porque o autoconhecimento é como se você estivesse reconhecendo quem você é de fato, em essência e natureza, e criando uma convivência melhor consigo mesmo. É como se você estivesse se apresentando a você. Prazer, sou fulano, tal. É como se você estivesse se reconhecendo. Não tem como, claro, você vai ter que olhar para a ferida, você vai ter que olhar para o que machuca, você vai ter que olhar para essa carência, você vai ter que descobrir e perceber quais são, principalmente, essas muletas emocionais que faz com que você prejudique e acabe estragando todo o relacionamento. Sabe? Você vê aí uma Gretchen, quantas vezes ela casou? Você acha mesmo que o problema é dos outros? Uma pessoa que casou 21 vezes, 22, sei lá, você acha mesmo que o problema sempre foram os outros? Nunca foi justamente ela em não saber lidar com ela e cobrar do outro, exigir? Porque você acha que dessas 20 pessoas nenhuma era uma pessoa bacana? Tem um problema, ou seja, é buscar fora um problema que você o tempo todo fugiu, que era o problema de si mesmo, que era o problema interno em relação a você. Então, você se aceita da forma que você é? Com as suas falhas, com as suas imperfeições. Você se aceita? O primeiro passo é aceitar. Tenho problema, preciso resolver. Tenho dificuldades, tenho trauma, tenho carência, preciso resolver. Só que o primeiro passo é essa aceitação. Agora, se você não quer enxergar e você não quer aceitar que este problema que está justamente invalidando a sua autoestima, destruindo o seu relacionamento, é esse mau relacionamento consigo mesmo e você manifesta isso à sua volta, você não vai conseguir resolver. Então, o primeiro passo é essa aceitação.
Você aceita essas imperfeições, essas feridas, esses medos? Ou seja, é nascer a capacidade de oferecer ao outro um amor saudável, uma experiência onde não há essa expectativa e essa exigência feroz que você coloca no outro sobre a tua própria felicidade, sobre a sua autorrealização. Então, quando você ama, você precisa, claro, implorar pelo outro o amor do outro de forma alguma. Por isso que toda vez em que você, entenda uma coisa, ama o outro, mas em detrimento de si próprio, eu não posso chamar isso de amor. Não tem como. Por isso que tem uma frase que para mim é fundamental. Amar a si próprio é um ato de libertação. Vou repetir para ver se... Escreve. Escreve na mão, escreve na geladeira, escreve em todo lugar. Amar-se é um ato de libertação. Porque quando você ama, você se liberta da necessidade, da expectativa, da exigência de ser amado por outras pessoas. Você está com uma pessoa porque você gosta, não porque você precisa. Então, amar-se é um ato de libertação maravilhoso que dá a você o vislumbre de uma realidade, de uma liberdade, que você nunca teve essa sensação, essa experiência. E eu acho que o dia que você tiver, nem que seja 10%, você vai amar de tal maneira e você vai ver o quanto ela é extremamente saudável, o quanto ela é extremamente oportuna e vai te dar caminhos, vai te dar oportunidades. Até então, que você nunca teve. Por isso que amar o outro é bacana, é legal, é bonito, sim, mas nunca em detrimento do si mesmo. Porque se há justamente essa relação tóxica, essa relação completamente baseadas e apoiadas em ciúmes, em inveja, em carência, em problemas, é um caminho fadado ao fracasso. É tragédia anunciada, como eu gosto de falar. Por isso que uma das lições mais importantes para quem busca justamente esse amor saudável, essa relação saudável, é justamente o processo evolutivo de autoconhecimento e amor próprio. Olha como uma coisa não está distante da outra. Uma pessoa que tem um amor próprio, que busca um processo evolutivo, seja ele espiritual ou emocional, obrigatoriamente ela é um ser humano melhor. E ela tem a oferecer melhor e ser uma pessoa melhor no seu mundo, na sua relação, na sua comunidade, na sua família, no seu trabalho, na sua sociedade. Não tem como. É como se você aprendesse matemática, mas não conseguisse fazer conta. Não tem como. Se você aprende matemática, você vai aprender a fazer conta. Você vai conseguir criar um pensamento lógico. E todo esse pensamento lógico, toda essa ideia que você acaba tendo, ela é justamente por crescimento, por expansão, por evolução. É justamente por evolução em relação a isso. Então, ter esse crescimento, ter totalmente essa base de expansão, de crescimento, ela justamente vai dar a você uma necessidade de que, ao eu me melhorar, de certa forma eu estou sendo um exemplo à pessoa que está ao meu lado. Eu também estou melhorando quem está ao meu lado. Eu também estou ajudando aquela pessoa como exemplo, como caminho, como direção. Eu estou dando ao outro a possibilidade de, não de comparação, mas de exemplo e um bom caminho, de exemplo e um bom sinal. Tá entendido, gente? Espero que essa aula de hoje, ou seja, esse bate-papo, essa reflexão, traga a você um ponto mais de amor próprio, faça você olhar para si, reconhecer que o seu processo evolutivo, ele é o primeiro passo para quem quer realmente ter uma relação com o outro saudável. Porque quem não está bem consigo mesmo não consegue estar bem em nenhum lugar, com qualquer pessoa, em nada. Porque você é a primeira relação. Quem não está bem consigo não está bem com nada, com ninguém. Isso é lei, não tem como. Tá entendido? Gente, de costume eu sempre gosto de ler um trecho do livro que faça um sentido e leve também a uma reflexão. Lembrando que os dois livros, tanto Um Novo Olhar quanto Além do Olhar, estão pela editora Hercules.com.br. Entra no site, ali você consegue comprar tanto o livro físico quanto o e-book. Tá certo, gente? Bom, hoje eu separei um trecho do Além do Olhar, você que tem em casa, a página 290.
A própria vida se expressa através das pessoas e das situações que encontramos. Portanto, muito dos problemas de convivência que enfrentamos são em grande parte de nossa responsabilidade. A falta da identidade frequentemente é a raiz dos problemas de convivência. Afinal, você não consegue suportar viver com as pessoas, mas também não consegue viver sem elas. Já tentou ficar em silêncio e ouvir a natureza das coisas? O silêncio da vida é por si só um som. Parar a mente e ouvir o que o coração é fundamental em certos momentos. Precisamos aprender a nos desprender das emoções e do ruído constante da mente. Elas são ferramentas, mas só podemos dominá-las quando conseguimos nos desligar deles, pelo menos por um breve período. Então, olha o quanto a sua mente, ela te inferniza com ciúmes, com problemas, com questionamentos, com N situações de debilidades que fazem com que você acaba justamente entrando em processos de autossofrimento, onde você afasta e prejudica uma coisa que está boa. Então fique em paz, sabe? Dá um sossego. O que eu gostaria hoje, nesse final agora, de poder deixar para você é, acabando essa live, curte, comenta e compartilha, óbvio, justamente para que o algoritmo entenda que é algo bom e possa mandar para um maior número de pessoas, mas para um pouco. Respira. Você está escutando os pássaros, a natureza, tudo. É como se a natureza toda estivesse em festa, festejando alguma coisa, e você está tão por fora que você não consegue nem perceber qual o motivo dessa alegria, qual o motivo dessa festa. Olha as maritacas cantando, sabiá, bem-te-vida, aqui dá... Olha, dá pra... É como se toda a natureza ela estivesse em festa festejando, e você foi convidado, mas não quis participar dessa festa. E está por fora disso, então sossega sua mente. Escuta essa voz do coração, que mostra o quanto você se ama, o quanto você tem esse amor por si, e você busca desesperadamente com que o outro faça aquilo que cabe a você, que é tarefa sua, que é missão tua. Entenda que amar-se é um ato de libertação. Você tira essas amarras, você quebra essas correntes. E aí sim, você está preparado para construir laços muito mais fortes, laços muito mais grossos, com cordas realmente grossas com as pessoas que estão à sua volta. Porque a relação em que você vai criar com essas pessoas são relações afetivas extremamente verdadeiras, sinceras, genuínas. E é isso que faz com que essa sua relação seja boa. Não importa se a pessoa ela está num nível diferente seu, seja, porque a vida, quando ela quer te ensinar, quer trazer um conhecimento, ela traz isso a você a qualquer preço e a qualquer custo. E ela não se importa com isso. Não importa a sua cor, seu credo, sua religião, opção sexual, condição financeira, ela vai trazer e ela vai te dobrar. Se no momento que ela busca com que você aprenda a lidar com essa carência e que você olhe para ela, ela vai trazer situações e oportunidades na sua vida para que você possa enfrentar. Não fuja dela. Não fuja de justamente qual é o principal motivo que fez com que você terminasse as suas relações, venha terminar as próximas. Não continue errando no mesmo erro, não tropece no mesmo buraco, não apanhe na mesma esquina. Justamente porque o primeiro é erro, o segundo é escolha. Porque quando você errou, você teve o aprendizado. Se você não aprendeu, do que vale o sofrimento? 80%, 90% das pessoas no mundo sofrem. E não é porque elas sofrem que elas são melhores. O sofrimento, ele não torna as pessoas melhores. Mas o que você faz a ele, como que você responde a ele. Não deixa com que a sua relação termine. Não faça com que a tua solidão hoje, se você não tem um relacionamento... Às vezes, porque, claro, essa conversa de hoje não é só para quem está num relacionamento, mas para quem também não tem. Porque são algumas amarras que permitem com que você não tenha também alguém. São situações em que você criou, em que você acredita que estar sozinho é uma defesa, é se proteger. Então, não, ter alguém... Gente, perder o amor não é perder a capacidade de amar. Não é porque você sofreu, porque apanhou, porque você sofreu algum trauma, foi traída, que você vai se fechar e não vai mais amar, não vai mais degustar do amor. Não é porque você comeu uma comida que estava com enjoada, uma comida estragada que você vomitou, e você nunca mais vai experimentar comida e não quer mais comer. Não generalize justamente o ensinamento que a vida tá. Porque quando a vida traz uma lição, não é para que ela te
limite e te deixe ali, mas para que você aprenda com ela e saia fortalecido, justamente para no próximo você não ter aquele mesmo problema e passar pela mesma situação. Gente, por mim ficava até amanhã conversando, mas infelizmente nosso tempo é curto, é meia horinha, bem rápido. Que você tenha um fim de semana maravilhoso, que esse feriado seja um momento de você poder olhar para quem está ao seu lado, olhar para se não tem alguém ao seu lado e colocar isso em prática. Escute novamente, essa palestra ela fica sempre salva, então escute novamente para que você tenha uma nova visão, porque às vezes você vai ouvir de uma outra forma, prestar atenção em coisas que você passou despercebido, para que você possa pôr em prática. Aproveite, desliga agora, fica uns 5 minutos pensando, sentindo esse amor próprio, permitindo ver o quanto você tem essa capacidade